Amigas e amigos da OAN, Obreiros de Amor e de Misericórdia, bom dia! Bom dia! Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. Antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta manhã. Vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê. Graças a Deus, e agradecer a presença de todos os desencarnados que eu particularmente não vejo. Graças a Deus. Rapaz, tivemos um pequeno probleminha lá com a apresentação e nós vamos tentar fazer assim da melhor maneira possível. Hoje não é assim uma apresentação assim extraordinária, nada. É só a vida do Chico de Assis, cara. E nós trouxemos alguns vídeos do filme Irmão Sol, Irmã Lua, que trata de maneira maravilhosa, com a sensibilidade do Zeffirelli, com aquela mão que dirige amando. E ele dirigiu esse filme fazendo assim, talvez, a melhor história que já se contou de Francisco de Assis e de Clara de Assis. Os dois assim, a gente sabe que uma gêmea não existe, mas cara... Aqueles dois parece que nasceram um pro outro, certo? E eles se encontraram e caminharam por muitos e muitos anos e continuam por aí. E hoje, quando o Dr. Newton falou sobre o Francisco de Assis aqui, eu não tinha essa ideia, mas fiquei muito feliz de que essa conversa, seja feita aqui com muito carinho, como ele teve com todos nós, com todos os animaizinhos e com todas as pessoas. E o nome é este aqui, ó, Francisco, Irmão Sol. Por quê? É o nome do filme do Zeffirelli, Irmão Sol, Irmã Lua. Então, ele é o Irmão Sol, o grande sol que ilumina toda essa nossa vida, E aqui, ó, vai entrar um filminho que mostra como é que é esse Francisco. Olha que coisa linda que é o Francisco de Assis. Olha que doidinho que ele é. Arthurzinho, se liga que esse aí você vai gostar. Não gosta? Ô, tristeza! Olha lá. Onde esse homem está? O que ele faz ali? O filho do Bernardo.
É fraco, né? Rapaz, volta pra lá de novo. Já? Aqui, e agora tem que ir de novo aqui. Olha aqui, passa esse e aqui vem. Aqui, Giovanni Francesco Bernardone, menino de Deus, italiano puro, a mãe francesa. Vocês viram? François! E o pai dele, ma que cosa questa? Anda via! Ali, ó. Nasceu em Assis, por isso que chama Francisco de Assis, né? Sobrenome toponímico. O meu também. Olha, o meu é Quezada. Tem uma cidade também chamada Quezada na Andaluzia, acredite se quiser. Ó, 1182 o cara nasceu. E morreu em 1226. Filho de um rico comerciante de tecidos. O que comerciante rico quer? Quer que o filho continue, não é isso? E essa foi a maior briga desse homem com o pai dele. Menino de Deus, porque esse homem queria que o Francisco caminhasse nas mesmas trilhas que ele havia caminhado, igualzinho que filho de advogado, né? Advogado também quer que o filho seja advogado. Médico, então, quer que o filho seja médico. Rapaz, temos que entender que nós temos caminhos diferentes, que nossa vida caminha por outras trilhas e que nem sempre nós vamos seguir a vida dos pais. Mas o pai queria que ele seguisse essa caminhada de comerciante de tecidos, cara. E tecido sempre deu dinheiro, né? Naquela época dava muito mais porque pouca gente trabalhando. E o Chico de Assis, muito instruído, porque pai com dinheiro e mãe com conhecimento muito bom sobre todas as coisas, entendia que precisava dar instrução para o filho. E deu. E ó, conhecia latim, que era a língua oficial daquele tempo, todo mundo falava latim. Francês, a mãe dele era francesa, então ela passou para ele. E a língua e a literatura provençal, que é uma região riquíssima em histórias e em principalmente costumes e tudo mais. Então, o Francisco era um camarada muito bacaninha. Só que como todo jovem, e nós devemos entender, porque aqui todos nós fomos jovens um dia, não é? Tem gente que é jovem há pouco tempo e tem gente que é jovem há bastante tempo. Então, nós todos aqui estamos jovens assim há relativamente um bom tempo. Então, todos nós fomos jovens. E o que é que a gente gostava? Menino de Deus, a gente gostava de tudo, menos de religião, né? Menos disso, menos daquilo. A gente queria mesmo era aprontar, ó. Despreocupado com a vida, principalmente porque estava com a sustentação da família rica. Tinha uma vida boa, porque era rico, todo mundo na cidade conhecia o danado, e ele tinha uma vida mundana. Mano de Deus, o que é uma vida mundana? Uma vida dessas voltadas para o mundo. O que é o mundo? O trio elétrico. Não é? O trio elétrico, mulheres, bebidas e dinheiro. Manolo, junta esses três, não tem pra ninguém. Lembra do filho pródigo? Mesma coisa, o filho pródigo dançou por causa disso. Vai pro mundo e o mundo literalmente, bebidas, dinheiro e mulheres. E a gente com 17, 18 anos acha literalmente o máximo, não é mesmo assim? Então, ele levou também uma vida mundana para mostrar que todos nós passamos por fases e que todos nós melhoramos no decorrer da nossa vida. E ele participou da guerra entre Assis e Perugia. Isso foi um marco na vida do Chico de Assis, por quê? Porque ele foi preso danado. E quando a gente é preso, a gente tem tempo de pensar. Não é pensar no mal que fez, pensar nas coisas que atrapalhou a vida dos outros. Então a gente sempre tira das prisões alguma coisa de útil para a gente. E isso vale em todos os tempos. O que quer dizer que, literalmente, todo mundo que é preso um dia acaba pensando melhor no que fez e se prepara para não fazer de novo. Porque realmente é complicado. E a nossa consciência vai nos cobrando pela meditação que fazemos e a gente vai caminhando.
E se não conseguimos resolver tudo numa encarnação, nós vamos desencarnar e vamos nos preparar para uma encarnação melhor. Se ligou? O que isso quer dizer? Que todos nós temos sempre chances para sermos melhores. Se não nesta, na próxima. E o Chico de Assis aproveitou, porque ele ficou melhor nesta. Manolo de Deus, ó, ele foi mantido em cativeiro por mais de um ano. Imagina um ano preso naquela cela, conversando com a gente mesmo e, é claro, com toda a espiritualidade que envolve a gente. Então, oi, meu amigo. Eu também te amo, Arthurzinho. Eu não gosto do vô. Você não gosta do vô? Não. Mas o vô é legal também. Ele é o quê? O vô é barrigudo. O teu vô é barrigudo? Ah, mas vô barrigudo é da hora. Olha lá. Vô barrigudo é da hora. Vô magrinho fica quase sem sentido. Porque o pessoal fala assim, nossa, é teu avô? Mas não tem nem barriga. Ô, tristeza. Vô bom é com barriga. Pode ter certeza, viu? Então, ó, ele fica preso mais de um ano e fica doente. Como ele fica doente, olha a bênção da doença, se liga. Como ele fica doente, o que acontece? Ele muda os hábitos. Daquela vida devassa, ele começa a pensar em outras coisas. Ele começa a formular outros objetivos. E ó, em 1208, aqui ó, ele ficou ele morreu em 1226. Então nós vamos para 1208, que durante uma missa, ele recebe um convite para ir para o mundo e dar tudo para fazer o bem em qualquer lugar. Rapaz, essa cena é assim, maluca. Porque você imagina, esse homem foi na missa, ele está ouvindo o sermão sobre Mateus, Mateus falando as palavras de Jesus, e de repente esse homem quer acabar com tudo que o pai dele tinha. Então ele começa a oferecer para todos o dinheiro do pai, ó. Mateus capítulo 10, versículo 7 a 8. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Lembra de Jesus falando isso? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Manolo de Deus, esse homem ficou doido. Esse homem ficou doidinho, porque ele saía pela rua distribuindo tudo, jogava de cima da torre todas aquelas coisas que o pai dele tinha, e aí aquilo virou um inferno, porque o que rico, particularmente naquela época, menos gosta é perder dinheiro. Manolo de Deus, faço caridade, mas perder nunca. Se ligou? Ou seja, perder dinheiro é bobagem. E o Francisco jogou tudo dali para cima. Olha como é que foi. Se liga. O que eu quero é viver como os pássaros do céu. Nossa. Eu quero é provar a liberdade e toda a pureza que eles têm. O resto não tem importância para mim. Não tem, acreditem. Se liga no que esse homem vai fazer daqui a pouco. Se a da vida é essa labuta sem amor, então não é para mim. Deve haver algo melhor. Tem que haver. O homem é um espírito. Ele tem alma. E é isso. É isso que eu quero recapturar. A minha alma. Eu quero viver. Eu quero viver nos campos. Andar nas colinas. Subir em árvores. Nadar em rios. Eu quero sentir a terra embaixo dos meus pés. Sem sapatos. Sem pertences. Sem essas sombras que chamamos de criados. Eu quero ser um mendigo. Isso, um mendigo. Cristo era um mendigo. E seus apóstolos também. Eu quero ser livre como eles eram. Mas, Excelência, até os mendigos mostram respeito por seus pais. Eu não sou mais o seu filho. O quê? O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito.
E agora eu renasci. Pai, eu vou devolver tudo que pertence ao Senhor. Suas roupas, suas coisas. Seu nome também. Não haverá mais pais. Não haverá mais filhos. E todos que deixaram suas casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou mães, ou filhos, ou campos, pelo bem de nosso Pai Sagrado, irá receber 1000 vezes mais na vida que virá. Cubram ele! Cubram ele logo! Gente, para, não para? Quantos de nós teríamos coragem de deixar tudo para trás? Começar uma vida nova. Menino de Deus. O pai, claro, o desertou, né? Porque imagina um filho doido daquele. Ele, de certo, falou que nem o Agostinho. Não gosto de você. Que nem o Arthurzinho, né? Não gosto. Não é? Porque realmente é danado, não é verdade? Imagina o cara em praça pública, tirar a roupa e vai embora. Deixando milhões e milhões de herança que o pai deixaria para ele, ó. Então, Francisco se despoja de suas vestes ricas e o bispo
de Assis foi o árbitro da disputa. Se vocês perceberam a cara do bispo, aquela vergonha de toda, por quê? Porque ele não tinha coragem de encarar a mensagem do Cristo como o Francisco de Assis encarou. Era tudo ostentação, aquelas roupas maravilhosas, aquelas cores, aquela riqueza, aquele luxo. E, no entanto, Chico de Assis nos mostra que para viver as palavras do Cristo com riqueza ou sem riqueza, devemos nos empenhar da mesma forma, fazendo com que a nossa vida caminhe por caminhos melhores, ok? Francisco começa a sua pregação e olha que semelhança com Jesus, 12 seguidores se tornaram os primeiros irmãos da sua ordem. Essa ordem foi chamada de Primeira Ordem de Francisco porque começou com ele e a partir daí a coisa continua. Em 1210, essa ordem primeira de Francisco é reconhecida pelo Papa Inocêncio III. Então, ele vai, funda a igrejinha dele lá de Assis, que ainda tá por lá, e a partir daí ele começa a incomodar o clero oficial. E o clero oficial pede que o Papa excomungue Francisco, realmente tirando Francisco de Assis daquela situação de divisor. Por quê? O pessoal daquela região não queria mais a igreja, queria o quê? A igreja de Francisco. E o Papa, num gesto bom, de caridade até, faz com que a igreja de Francisco seja reconhecida. Se liga no videozinho. Eu observava as cotovias nos campos ao redor da minha casa. E elas são humildes e modestas criaturas que precisam só de um pouco de água e algumas frutas para poder viver e voar pelos céus. Um dia, eu também pensei se nós não poderíamos ser felizes se nos contentássemos com pouco como as cotovias, se pudéssemos viver como elas vivem, cantando e agradecendo ao Senhor que nos criou. E foi por isso que viemos a Roma, para lhe pedir um conselho. Que conselho eu poderia lhe dar, meu caro e jovem irmão? Deus lhe deu o mais precioso dos presentes. A graça de se aproximar dele através de suas adoráveis criaturas. O que mais pode querer? Algumas pessoas nos entendem, mas outras podemos ter cometido algum erro. E é isso que queremos saber. Não é possível, Santo Padre, vivermos de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor? Será que isso é um pecado? Isso não é certo. Gostaríamos que nos perdoasse por sermos heróis. Meu querido filho, os heróis serão perdoados. E dentro do pecado original, nós sempre nos esquecemos da inocência original. Foi uma bênção o que aconteceu a você. Vocês me trouxeram... se aproximem. Muita alegria e nenhuma tristeza. Descobri minha vocação há muito tempo. Do mesmo modo que você, mas com o tempo todo esse entusiasmo passou. E as responsabilidades com a administração da igreja tomaram conta de mim. Como pode ver. E o que vai acontecer com aqueles que virão depois de você? Já pensou sobre isso? Se pode ser verdade para nós, por que não pode ser verdade para eles? Nós estamos rodeados de riquezas e poder. É você em sua pobreza. Mas com que eu me envergonhe. Francisco.
Vá em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregue a verdade a todos. E que os discípulos em Cristo sigam sempre. E te deem muita luz. Que Deus esteja com você. Em suas mãos. E seus pés. O que quer de nós? Viu só? Mostrando para a igreja daquela época, com toda a sua ostentação, 1.200 anos depois de Jesus, que era possível retomar o caminho que Jesus veio nos dizer que nós deveríamos andar. Nos perdemos em muito ouro, em muita prata, em muita ostentação, mas de vez em quando aparece alguém, né, que nos diz, olha, retoma o caminho, é por aí. E aqui eu destaco a atuação do Max von Sydow, né? Sir Max von Sydow, que fez o Ming no Flash Gordon, para quem assistiu, e é o mesmo jeitão, né? Aquela interpretação maravilhosa, um espetáculo mesmo. E em 1212, a Clara, que é assim conhecida como a alma gêmea de Francisco de Assis, também vai se juntar a eles, mostrando que as mulheres também têm um papel determinante em todas as religiões, em todo o mundo, mostrando que a participação não se limita unicamente a acompanhar. Nós podemos, todos nós, homens, mulheres, caminhar juntos e construirmos juntos um mundo melhor, e ela vai formar a segunda ordem franciscana, chamada de Clarissas, né, que a gente às vezes não entende muito bem assim, mas as Clarissas são as que vieram depois da Clara de Assis. Depois que essa ordem é criada, em 1212, Chico de Assis, Francisco de Assis, em 1019, vai para o Egito. Por quê? Porque ele quer converter todos. Ele quer fazer com que aquela população do Oriente se renda ao Cristo. Eu acredito que isso daí seja a influência de todas as coisas das cruzadas todas. Para quê? Para que eles tomem de volta uma terra que realmente não era deles, né? Quem estava lá são os árabes, os muçulmanos, e todos eles estavam lá, e as cruzadas nós temos que entender como uma grande invasão que foi feita no mundo oriental. E então ele vai pregar diante do sultão, mas não consegue convertê-lo. Vai para a Terra Santa em busca daqueles lugares onde Jesus nasceu, onde Jesus passou. Para quê? Para viver. E ele fica lá até 1220. E na volta, o que acontece? Os franciscanos brigando entre si. Menino de Deus, lembramos de alguma coisa? Como a gente briga quando alguma coisa está dando certo? Percebeu? Porque eu quero isso, eu quero aquilo, outro quer aquilo, outro quer mais aquilo. E aí a gente discute. O que é que o Francisco de Assis faz? Ele simplesmente fala, nossa, fica tranquilo. Continuem trabalhando porque eu vou sair. E aí ele funda a terceira ordem dos franciscanos, os terciários, aqueles que ficam só na retaguarda, que não se misturam assim em assuntos administrativos e tal. Ele vai para o Monte Alverne em setembro de 1224. E aí que é o tal do jejum que ele faz, ó. Ele fica 40 dias jejuando. Lembra Jesus também, 40 dias de jejum? Quando ele foi tentado pelo tinhoso? Menino de Deus! Francisco de Assis, a mesma coisa, ó. Então ele vai, 40 dias de jejum, enfrenta isso tudo com alegria e recebe os tais estigmas. O que são os estigmas? As marcas nas palmas das mãos e nos pés, e a marca da lança, as mesmas marcas que Jesus levou no corpo físico. Isso daí não é assim unanimidade. Existe contestação, e contestação muito grande mesmo, que algumas fontes não concordam. Então, para quem acreditar, beleza, para quem não acreditar, entenda que tudo é possível.
mas que tem muita gente dividida nisso daí. Aí Francisco foi levado para Assis. Aí ele fica o quê? Fica sofrendo lá em Assis uma cegueira quase total. Ele vai perdendo a visão, por quê? Porque não se alimenta bem, não faz muita coisa e acaba ficando meio fraquinho. E o amor a Deus e a criação não enfraqueceram. E aí ele compõe o Cântico do Irmão Sol. Nós conhecemos a música do Francisco de Assis, né, a oração, mas muitos de nós não conhecem o Cântico do Irmão Sol, onde ele louva toda a natureza e o sol principalmente. E ele deve ter composto essa música em 1225 e ele foi canonizado em 1228 pelo Papa Gregório IX. Ele morreu em 1225 e 3 anos depois ele foi canonizado porque pelos milagres atribuídos a ele, né? Porque a Igreja Católica canoniza pelos milagres. Um outro caso bem recente foi o de João Paulo II, que foi canonizado rapidamente. E o João Paulo II é visto com muita frequência em muitos centros espíritas. Olha que da hora. Trabalhando, ajudando e oferecendo a sua contribuição como espírito que é e que continua o seu trabalho do lado de lá. Ok, meninos e meninas? Agora eu gostaria, porque agora eu vou passar uma música, ó, que é da Elizabeth Lacerda. É belíssima a música. E a voz da Elizabeth Lacerda é também doce demais. Vai lá. Teu amor sem fim, o céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores. E o gatinho passeando. Fogo, vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. A bibliografia que nós utilizamos foi uma apresentação em PPS do Salvatore Inguadiato, de Poços de Caldas. Ele fez uma apresentação em 2012 e eu usei também os vídeos do Irmão Sol e Irmã Lua do Zeffirelli, que é de 1972. Esse filme está disponível no YouTube, de vez em quando passa em algumas emissoras e vale a pena assistir porque nos dá uma visão diferente do que seja o cristianismo, do que seja a dedicação a Jesus. Dizem alguns médiuns que Chico Xavier foi a reencarnação de Francisco de Assis, assim como Francisco de Assis foi a reencarnação de João, o apóstolo amado. É uma trilha muito coerente e que dá realmente para a gente pensar na possibilidade. Claro que tudo é questão de comprovação, mas o Chico tem um perfil muito parecido com esses dois, ok? E aqui é um convite que a gente faz. Nós temos um programa na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, sexta-feira, 10 da manhã, ao vivo. O programa chama Se Liga Manolo. Hoje nós estamos meio desligadinhos, mas de qualquer forma, sexta-feira tudo ligado. Então o programa chama Se Liga Manolo, 10 horas, dá para assistir pelo aplicativo no celular, dá para assistir pelo YouTube, dá para assistir pelos sites e dá para assistir também em transmissão ao vivo pelo Facebook. Os livros do Manolo vão ficar aqui, se não me engano, vão ficar aqui os livros, os DVDs.
Tá tudo aqui. Os livros que eu escrevo têm os direitos autorais revertidos para a Associação Espírita Mensageiros de Luz e as palestras são assim gravadas ao vivo com o Manolo, com os filmes, com a música e tudo. E agora é hora de mandar tudo embora. Ao zap do Manolo, o e-mail do Manolo e o blog do Manolo. E aqui a propaganda do programa do Manolo. A todos que estiveram aqui nesta manhã, obrigado. Aos que sorriram, obrigado. Aos que brilharam o olhar, guardem o brilho, porque é o que nos identificará em qualquer quadrante do universo que venhamos a nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, que possamos nos reconhecer e nos cumprimentar dizendo: e aí, mano, fui! Uau! Manolão! Obrigado, Milton. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado de coração. Espetáculo, né? Gente, ele vai estar aqui autografando. Nem cobra o autógrafo, só o livro. Tá? Manolão está aqui. Quem quiser conversar com o Manolo. Quem veio à casa pela primeira vez, permaneça calmo, tranquilo, sentadinho. Você vai ser atendido. Não se desespere. A gente vê todo mundo, atende todo mundo. Certo, gente? Vamos trabalhar? Depois que a gente acabar essa vibração, por favor, permaneçam sentadinhos para os trabalhadores poderem passar, que senão a gente atrasa muito o início dos trabalhos. Legal? Vamos, então, todo mundo junto, fechar os olhinhos, relaxar o corpinho, se entregar a Jesus. Vamos agradecer a Moisés pelos 10 mandamentos e pelas tábuas sagradas da lei e pela Torá. Vamos agradecer a Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer a todos os filósofos da antiguidade, a Sócrates, Platão, Aristóteles, a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a profeta Muhammad pelas 114 suratas, capítulos do amor do Alcorão Sagrado. Vamos agradecer a Santa Igreja Católica, que permitiu chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim, vamos agradecer ao tema da palestra do Manolo de hoje, a São Francisco de Assis. Vamos agradecer a Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade. Vamos agradecer a São João Paulo II e o atual Papa, esta bênção que ilumina o planeta, lá do Vaticano, o Papa Francisco. Vamos agradecer ao exemplo, às divas do amor ao próximo, a grande Madre Teresa de Calcutá. E a nossa querida irmãzinha, mentora de nossa casa, Evangelho Vivo da Bahia, irmã Dulce querida. Queremos agradecer ao professor Ribeiro, também conhecido por todos como Allan Kardec, por esta doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos ensina e que nos mostra que fora da caridade não há salvação. Vamos agradecer, talvez, ao grande médium de Jesus, talvez o maior deles, ao grande Chico. Chico lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, Chico das Minas Gerais, o Chico das Mães Enlutadas. Vamos agradecer, por fim, ao querido Lucas, Lucas o Lucano, médico de almas, que, de acordo com alguns autores, reencarnou aqui no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e a ele e a toda a sua equipe, que nós confiamos os trabalhos de cura, de autocura, desta manhã. E assim, lá da pátria espiritual,
Dr. Bezerra nos envia esta cascata de luz que cobre a nossa casa. Luz de todas as cores, de todas as frequências. Muita luz que cai sobre nós. Vamos sentindo esta cascata penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. É muita luz. Vamos sentindo o reequilíbrio do chakra frontal, a higiene do laríngeo, a humanização do cardíaco. Vamos sentindo o equilíbrio do gástrico, do esplênico, o básico e o genésico. Todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual, agora sim, acesos. Como Jesus pediu a nós. Caminhe, vós sois luzes. Ande, vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. O Mestre disse, e nós o somos. Vamos sentindo esta energia toda, caminhando por artérias, veias e linfáticos, chegando aos 100 trilhões de células de nosso corpo físico, uma a uma. Vamos sentindo os receptores de membrana trabalhando, organelas citoplasmáticas, mitocôndrias produzindo ectoplasma. É o núcleo celular se dividindo de uma forma agora fisiológica, típica, normal, evitando assim o crescimento de nódulos, cistos, de tumores, de câncer, de metástases. O Mestre disse, vá, meu filho, que tua fé te curou. Mas também nos cobra, não peques mais. Vamos sentindo esta energia de transformação em nossas vidas. É a cura do corpo físico, é a cura da mente, da alma. Para que nós, juntos, possamos nos comprometer com o Mestre, de trabalhar em sua seara, de cumprir o nosso papel de co-criador. O Mestre disse que nós somos caminho, verdade e vida. Nós somos o sal da terra. Nós somos deuses. E assim, em sinal de agradecimento a Ele, vamos juntos nos comprometer a trabalhar em sua seara. E já, de antemão, agradecemos a Ele e a Mãe Santíssima Maria de Nazaré, através da oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Graças a Deus. Vamos trabalhar.